Você já se pegou tentando decifrar o que ele realmente sente por você? E quanto mais tenta entender, mais confusa você fica. Talvez ele diga que te ama, mas suas atitudes não combinam com essas palavras. Um dia ele é doce e atencioso, te faz sentir única. No outro, é frio, distante, e te faz acreditar que o problema está em você. Aos poucos, sem perceber, você começa a duvidar da própria percepção. Passa a se perguntar se está exagerando, se é sensível demais, se está imaginando coisas. E é exatamente aí que a manipulação emocional começa. O mais cruel desse tipo de relação é que ela não dói o tempo todo. Ela vem em ondas, e é isso que te prende. Ele te confunde porque às vezes te dá migalhas de carinho, o suficiente para te fazer acreditar que ainda há amor. Mas amor não machuca a mente. Amor não te deixa perdida entre o que sente e o que ouve. Amor não te faz implorar por clareza, nem lutar para provar algo que, se fosse verdadeiro, não precisaria de provas. Quando um homem te faz sentir confusa, não é porque você é difícil de entender, é porque ele quer que você duvide de si mesma. A confusão é a ferramenta perfeita para te controlar. Porque enquanto você tenta entender o que ele quer, ele tem o poder. Ele dita o ritmo, decide quando se aproxima e quando se afasta. E você, que só queria amar e ser amada, começa a se moldar, tentando não perder alguém que, no fundo, já te faz perder a si mesma. Esse tipo de manipulação é sutil. Às vezes começa com frases pequenas. Você entendeu errado. Eu nunca disse isso. Você está exagerando. Ele te faz sentir culpada por sentir. Te convence de que o problema é sua forma de amar. E quanto mais você tenta se ajustar, mais ele te desestabiliza. É um ciclo silencioso e devastador. Você passa a andar em ovos com medo de dizer algo errado. Começa a medir cada palavra, cada reação. E quando finalmente explode, ele te olha com calma e diz: tá vendo? É por isso que eu me afasto. E de novo, você se sente a vilã da história. É assim que a confusão se transforma em dependência. Porque quando alguém te faz acreditar que suas emoções são o problema, você se enfraquece. E um coração enfraquecido é fácil de controlar. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. A confusão que você sente não é falta de amor. É falta de respeito. É o reflexo de uma relação desequilibrada, onde você dá o seu melhor para alguém que aprendeu a te manter em dúvida para nunca precisar mudar. E o mais perigoso é que ele sabe exatamente o que está fazendo. A cada gesto de indiferença, a cada desculpa vaga, ele reforça a ideia de que o amor precisa ser difícil para valer a pena. Mas amor de verdade não te deixa cansada. Amor não te faz perder o sono tentando entender mensagens contraditórias. Amor é paz, não um enigma. E talvez no fundo você já saiba disso. Só está esperando a confirmação que te dê coragem para enxergar o que realmente está acontecendo. Porque o que você está vivendo pode não ser amor, e sim um jogo psicológico que te faz acreditar que é. E entender esse jogo é o primeiro passo para se libertar dele. Agora, antes de seguir, quero que você respire fundo e se pergunte: em que momento você começou a duvidar de si mesma por causa dele? A resposta para isso pode mudar tudo. E é exatamente sobre esse ciclo invisível que vamos falar no próximo bloco. Se, em algum momento, essas palavras tocaram algo dentro de você, se essa confusão que parecia amor te fez duvidar de quem você era, então respira. Você não está sozinha. Milhares de pessoas passam por isso e acham que o problema está nelas, quando na verdade estão presas em um ciclo de manipulação emocional, disfarçado de carinho. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo muito simples, mas que faz toda a diferença. Curta esse vídeo se ele está te fazendo refletir. Isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo importa e ajuda mais pessoas a encontrarem clareza quando mais precisam. E me conta aqui nos comentários: você já viveu uma relação que te deixou confusa, sem saber se era amor ou manipulação? Eu leio cada comentário, e é incrível ver como as histórias que vocês compartilham ajudam outras pessoas a se reconhecerem e se curarem também. Ah, e se você é nova por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque nos próximos minutos e vídeos, nós vamos continuar essa conversa com ainda mais profundidade. Vamos entender o que realmente acontece quando o amor te deixa em dúvida e como começar a recuperar o seu poder emocional, passo a passo. Agora presta atenção, porque o que vem a seguir vai te fazer enxergar a raiz da confusão e talvez pela primeira vez, entender por que ele te fez acreditar que o problema era você. Você já percebeu como, às vezes, o amor começa com tanta intensidade que quase parece mágico.
Mas com o tempo vai deixando um gosto amargo, como se algo dentro de você estivesse sempre em dúvida. É aquele tipo de relação que parece te abraçar e sufocar ao mesmo tempo. Um dia ele te faz sentir a mulher mais especial do mundo, e no outro te deixa perdida tentando entender o que fez de errado. É nessa confusão, silenciosa, sutil e constante, que nasce a manipulação emocional. O mais cruel é que, quando isso acontece, você não percebe de imediato, porque a manipulação não chega gritando. Ela chega disfarçada de amor, de preocupação, de carinho. No começo ele parece atento, envolvido, interessado em tudo que você faz. Ele te olha como se fosse te proteger do mundo. E por um tempo você acredita que encontrou alguém diferente. Alguém que finalmente te entende. Mas aos poucos o que parecia cuidado começa a se transformar em controle. O que antes era atenção vira cobrança. E o que parecia amor vira confusão. Você começa a andar em círculos dentro da própria cabeça, tentando justificar o injustificável. Talvez ele só esteja cansado. Ele só quer o melhor para mim. Eu devo estar exagerando. E é exatamente aí que ele te prende. Porque quanto mais você duvida de si mesma, mais poder ele tem sobre suas emoções. A manipulação emocional não se sustenta pela força, mas pelo desequilíbrio que ela cria dentro de você. E o mais assustador é que para quem está de fora, parece simples enxergar o que está acontecendo. Mas para quem está dentro, o jogo é sutil. Ele sabe exatamente o que dizer para te fazer sentir culpada. Ele conhece suas fragilidades, suas inseguranças, os traumas que você nunca contou para ninguém. E ele usa tudo isso para te manter ali, presa, tentando consertar o que nunca foi culpa sua. Talvez você já tenha ouvido frases como: "Você está louca. Ninguém vai te amar como eu. Eu só quero o seu bem." E todas essas palavras vêm embaladas em um tom calmo, quase doce, como se ele fosse o único capaz de te entender. Mas perceba, amor de verdade não te confunde. Amor não te faz sentir que precisa pedir permissão para existir. Amor não faz você andar na ponta dos pés com medo de ser de mais ou de menos. Amor não faz você se desculpar por sentir. A confusão emocional é uma das armas mais potentes da manipulação, porque ela não destrói você de uma vez. Ela vai te enfraquecendo aos poucos até que você comece a acreditar que o problema está dentro de você. E o manipulador sabe disso. Ele se alimenta da sua dúvida. Ele se fortalece cada vez que você tenta entender o lado dele, mesmo quando ele nunca se esforça para entender o seu. Em algum momento você para e pensa: por que eu estou me sentindo assim? Por que eu não consigo mais reconhecer quem eu era antes dele? Quando foi que eu comecei a ter medo de falar o que eu penso? E essas perguntas são o primeiro sinal de que algo dentro de você está pedindo para acordar. Porque lá no fundo, uma parte sua ainda sabe que o amor não deveria doer assim. E eu sei que dói admitir. Dói perceber que alguém que dizia te amar usava suas emoções como ferramenta de controle. Mas essa dor, por mais dura que pareça agora, é o começo da libertação. Porque a manipulação só continua existindo enquanto você acredita que precisa provar o seu valor. Quando você começa a enxergar o padrão, o ciclo começa a perder força. A verdade é que quem te ama de verdade nunca vai te deixar confusa. O amor saudável é leve, ainda que imperfeito. Ele te traz paz, não ansiedade. Ele te faz se sentir segura, não em dúvida. Ele te ajuda a florescer, não a se apagar. Mas o manipulador emocional faz o oposto. Ele cria um campo de incerteza, onde cada gesto parece ter um duplo sentido. Cada palavra pode ser usada contra você, e cada tentativa de conversar termina com você se sentindo culpada. Ele te ensina, pouco a pouco, a duvidar da sua própria percepção. E quando você começa a achar que está perdendo a razão, ele se torna o seu ponto de referência. Você passa a depender emocionalmente de quem te destrói. Esse é o verdadeiro veneno da manipulação emocional. Ela se disfarça de amor, até que você não consiga mais separar o que é carinho do que é controle. Talvez você ainda se lembre dos primeiros momentos, dos olhares, das promessas, das conversas profundas que pareciam conexão. E é por isso que é tão difícil sair, porque você não está tentando se libertar de uma pessoa. Está tentando se libertar da ilusão que ela criou. E é nesse ponto que muitas pessoas se perdem, acreditando que, se amarem mais, se tiverem mais paciência, se fizerem tudo certo, as coisas vão mudar. Mas o manipulador não quer mudança, ele quer poder. Ele quer manter você exatamente onde está, tentando agradar, tentando entender, tentando se salvar de algo que nunca foi culpa sua. Agora, eu quero que você pense em algo.
Quantas vezes você sentiu que estava perdendo a si mesma tentando manter alguém por perto? Quantas vezes você se calou para evitar uma briga? Quantas vezes você chorou em silêncio para não ser chamada de dramática? Cada uma dessas vezes foi uma forma de manipulação sendo normalizada. E quanto mais você se acostuma a isso, mais difícil parece sair. Mas há algo que o manipulador nunca espera: o momento em que você começa a enxergar. Quando você percebe que o que te prende não é amor, é medo. Medo de perder, medo de ficar sozinha, medo de admitir que foi enganada. Mas esse medo, quando olhado de frente, se transforma em força. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Sobre como esse ciclo começa e por que ele é tão difícil de enxergar quando você está dentro dele. Porque entender o mecanismo é o primeiro passo para quebrar o padrão. A manipulação emocional nunca começa com o caos. Ela começa com o encanto. Ele te observa, te escuta, te faz sentir vista de um jeito que ninguém mais fazia. No início é como se ele te lesse por dentro. Cada palavra dele parece dizer exatamente o que você precisava ouvir. Ele te envolve com gestos, mensagens, promessas, olhares que fazem você acreditar que finalmente encontrou alguém que te entende. Esse é o primeiro ato do ciclo, a idealização. No começo tudo é intenso. Ele te chama de única, fala sobre o futuro, planeja coisas a dois. E você se permite acreditar, porque quem não quer acreditar? Afinal, você reconhece um pedaço de si mesma naquilo. Mas o que você não percebe é que, enquanto ele parece estar se entregando, ele está estudando você, entendendo o que te faz sorrir, o que te fere, o que te convence. A manipulação emocional nasce desse conhecimento. Ele descobre suas brechas e aprende a usá-las. A segunda fase é mais sutil. Ele começa a criar pequenas dúvidas, coisas pequenas o suficiente para parecerem inofensivas, mas constantes o bastante para te deixar confusa. Um comentário que te desvaloriza disfarçado de brincadeira. Uma crítica leve sobre a roupa que você escolheu. Você está exagerando quando você tenta expressar algo. No início você ignora. Acredita que é só um mau dia, mas o desconforto começa a crescer. A manipulação não acontece de uma vez. Ela acontece quando você começa a duvidar do que sente, quando começa a se desculpar por coisas que nem fez, quando começa a achar que o problema é sempre você. E é aí que a confusão se instala. Quando o manipulador alterna entre o afeto e o desprezo, o carinho e o silêncio, o eu te amo e o você está louca, ele cria um padrão emocional que te mantém viciada. Você começa a viver por migalhas. Espera os momentos bons como uma recompensa, mesmo sabendo que eles virão acompanhados de mais dor. E é por isso que o ciclo é tão poderoso. Ele te faz acreditar que o amor verdadeiro exige paciência com a dor, que ninguém é perfeito, que talvez você esteja pedindo demais. Esse é o loop da manipulação. Ele te afasta, te puxa de volta e te faz agradecer por cada gota de afeto que te dá. E o mais perverso é que ele sabe quando te perderia, e nunca deixa chegar a esse ponto. Quando percebe que você está se distanciando, ele muda. Fica doce, atencioso, sensível. Ele volta a ser aquele homem do começo. E por um instante você acredita que tudo está melhorando, que finalmente ele entendeu, que as coisas vão ser diferentes. Esse é o momento de reforço. E é ele que te prende mais fundo no ciclo. Você começa a racionalizar tudo. Ele está tentando. Ele me ama, só não sabe demonstrar. Talvez eu esteja sendo impaciente. Mas o amor verdadeiro não precisa te fazer duvidar do que é certo. Quando o carinho vira moeda de troca, quando o silêncio vira punição, quando o medo de decepcionar alguém é maior do que o desejo de ser você mesma, o amor deixou de existir há muito tempo. E a confusão se torna o novo normal. Você começa a medir suas palavras, prever reações, se vigiar o tempo todo. Passa a viver na defensiva, tentando evitar explosões, crises, silêncios frios. Isso é controle emocional. E o mais doloroso é que, aos olhos de quem te manipula, você nunca faz o suficiente. Não importa o quanto tente, sempre haverá um motivo para te culpar. Essa é a terceira fase do ciclo, a inversão da culpa. Ele distorce os fatos até te convencer de que você é a causa do problema. Se você chora, ele diz que é dramática. Se tenta conversar, ele diz que você só quer brigar. Se cala, ele diz que você se afastou. E pouco a pouco você começa a acreditar nisso. Passa a duvidar da sua própria sanidade. O manipulador emocional não quer apenas que você o ame. Ele quer que você dependa da aprovação dele para se sentir em paz. Você começa a viver com medo de perder o pouco que tem.
E é por isso que tantas pessoas permanecem presas nesse tipo de relação, porque sair exige uma força que parece impossível quando você está emocionalmente drenada. Ele se tornou o seu ponto de referência. A pessoa que te faz mal é a mesma que te consola depois. E isso cria uma confusão que te paralisa. É como estar num labirinto emocional. Cada saída parece te levar de volta ao mesmo lugar. Cada tentativa de confronto vira uma nova culpa. E o manipulador sempre tem uma resposta pronta para tudo. Ele te convence de que está tentando, que te ama, que você é importante. E quando você volta a acreditar, o ciclo recomeça. Mas perceba, toda manipulação depende de uma coisa: o controle da sua percepção. Ele precisa que você duvide de si mesma, porque o dia em que você voltar a confiar na sua própria voz, ele perde o poder. É por isso que o manipulador nunca quer que você tenha clareza. Ele prefere te ver confusa, cansada, pedindo desculpas, aceitando migalhas, achando que amor é isso mesmo. E quando você começa a despertar, ele sente. Ele percebe o seu distanciamento, o olhar que já não brilha igual. E é aí que ele volta com tudo, com mensagens longas, gestos de arrependimento, juras de mudança. Ele volta a ser doce, fala sobre o quanto sente sua falta, promete que vai mudar. Mas perceba o padrão. Sempre que você ameaça sair, ele muda. Sempre que você volta, tudo recomeça. Esse é o ciclo da manipulação emocional. Idealização, confusão, inversão, controle e recomeço. E enquanto ele gira, você se perde dentro dele, acreditando que ainda pode consertar algo que nunca foi amor. E é aqui que surge o momento mais delicado de todos, quando você começa a perceber o jogo, mas ainda não tem força para sair. Quando você entende o que está acontecendo, mas parte de você ainda quer acreditar que ele pode mudar. E é justamente nesse ponto que o manipulador mais atua, na tua vulnerabilidade entre o eu sei e o eu ainda sinto. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Sobre como ele te faz duvidar de si mesma, te desarma emocionalmente e te prende com as próprias emoções que você usava para amar. É aqui que a manipulação deixa de ser um jogo silencioso e passa a ser uma prisão emocional. Até esse ponto, você já está emocionalmente cansada, mas ainda tenta entender o que deu errado. Ainda quer acreditar que ele é apenas confuso, que talvez esteja passando por um momento difícil, que o amor pode curar o que está doendo. Só que o que está acontecendo não é amor, é controle disfarçado de carinho. Ele começa a agir como se soubesse mais sobre você do que você mesma. Corrige o jeito como você pensa, sente e reage. Quando você tenta explicar por que está magoada, ele distorce suas palavras. Você está exagerando. Eu nunca disse isso. Você entendeu errado. Aos poucos você começa a se calar, porque toda vez que tenta se expressar, ele te faz duvidar da própria memória, da própria percepção, da própria sanidade. Isso tem um nome: gaslighting, uma das formas mais sutis e cruéis de manipulação emocional. No início, parece inocente. Uma lembrança que ele nega, um comentário que ele diz não ter feito, um olhar que você sentiu, mas ele garante que não existiu. Você é muito sensível, ele diz. E você começa a acreditar. Começa a pensar que talvez realmente esteja vendo coisas onde não há, que talvez o problema esteja em você. E é assim que a confusão vira culpa. Ele te convence de que tudo o que sente é resultado da sua imaginação. E o mais perverso é que ele não precisa levantar a voz. Basta o tom de superioridade, o olhar que te diminui, o silêncio que pesa mais do que qualquer grito. Ele te faz sentir pequena. E quanto mais você tenta se explicar, mais ele te desarma com frases calculadas. Eu só quero te ajudar a ser melhor. Você não percebe como você estraga tudo? Eu te amo, mas assim fica difícil. Com o tempo você passa a se policiar. Pensa 2 vezes antes de falar. Treina as palavras na cabeça para evitar reações imprevisíveis. E quando algo acontece, sua primeira reação já não é perguntar por que ele fez isso, mas o que eu fiz de errado. Essa inversão é o coração da manipulação emocional. Te fazer duvidar de si mesma, até perder a capacidade de confiar no próprio instinto. Você começa a se desculpar por existir, por sentir, por pedir o mínimo. Passa a andar em cascas de ovo, tentando manter a paz a qualquer custo. Mas o que você não percebe é que, quanto mais tenta agradá-lo, mais ele te empurra para a insegurança. Porque um manipulador emocional precisa te ver desequilibrada para se sentir no controle. Ele vai te fazer acreditar que sem ele você não é ninguém.
que ninguém te entenderia como ele entende, que o mundo lá fora é frio, cruel e que só ele te aceita do jeito que você é. E quando você se sente grata por alguém que te destrói aos poucos, é sinal de que já está emocionalmente condicionada. Essas dinâmicas são tão sutis que até as pessoas mais fortes podem se perder nelas. Não é falta de inteligência nem de amor próprio. É o resultado de um processo psicológico cuidadosamente construído. Ele alterna entre punição e recompensa. Confunde o teu corpo com sinais opostos, até que o seu sistema emocional pare de confiar em você mesma. Um dia ele te abraça com doçura, no outro te ignora sem explicação, e o seu cérebro, desesperado por estabilidade, se agarra ao pouco que recebe. É por isso que, mesmo sabendo que está sendo ferida, você continua ali, porque a incerteza vicia tanto quanto o afeto. Ele também sabe exatamente quando inverter o papel. Depois de te ferir, se mostra magoado. Se faz de vítima, chora. Diz que você o está afastando, que está cansado de ser mal compreendido. E por um instante você sente culpa. Se pergunta se não foi dura demais, se poderia ter falado de outro jeito. Essa culpa é o que o manipulado mais teme perder, porque ela é o fio invisível que te mantém presa. E quando você começa a pensar em se afastar, ele muda de tática. Vira o homem que você conheceu no começo. Te elogia, te escuta, te promete um recomeço. E o ciclo recomeça. A confusão volta e com ela a esperança, porque parte de você ainda acredita que aquele homem gentil e apaixonado é o verdadeiro. Mas ele não é. Ele é apenas a isca. E quanto mais tempo você passa nesse jogo, mais se distancia de quem era antes. Você se acostuma a duvidar de si mesma, a pedir permissão para sentir, a se justificar o tempo todo. E aos poucos perde a voz. E é isso que o manipulador quer. O silêncio. Porque o silêncio é o lugar onde ele reina. Mas chega um momento em que algo muda. Um instante de lucidez, uma conversa com alguém, uma lembrança de quem você era antes de tudo isso. E por um segundo você percebe que não é louca, não é fraca, não é exagerada. Você só está cansada de lutar contra alguém que nunca quis te entender, apenas te controlar. E esse instante de clareza é o começo de algo poderoso, porque a partir do momento em que você enxerga o jogo, ele começa a perder força. O manipulador sobrevive da tua dúvida, mas morre com a tua consciência. Então, se em algum momento você se reconheceu aqui, se já duvidou das suas próprias emoções, se já pediu desculpas por sentir, se já acreditou que o amor te fazia pequena, saiba que isso nunca foi amor. Foi um jogo de poder travestido de afeto. E entender isso é o primeiro passo para se libertar. Mas ainda há algo mais profundo. O momento em que você finalmente enxerga o jogo e entende que o que parecia amor era, na verdade, um espelho distorcido criado para te enfraquecer. E é sobre essa virada de consciência que vamos falar agora. Há um instante, um só, em que tudo muda. Não é quando ele pede desculpas, nem quando promete que vai mudar. É quando, em meio à confusão, você finalmente enxerga o padrão. Quando percebe que o problema nunca foi o jeito que você fala, o que você sente, ou a intensidade com que ama. Foi o controle, travestido de amor. E quando essa ficha cai, algo dentro de você desperta. É como se o véu finalmente caísse dos seus olhos. Você começa a lembrar de cada vez que duvidou de si mesma, de cada explicação que nunca fez sentido, de cada vez que chorou pedindo apenas para ser ouvida. E de repente tudo se encaixa. Aquela instabilidade que ele dizia ter era apenas manipulação. Aquela frieza calculada era castigo. Aquele amor intenso era posse. No começo, esse despertar não vem como força. Ele vem como tristeza. Uma tristeza profunda, de quem percebe que estava lutando por algo que nunca existiu. Você se sente enganada, usada e até um pouco envergonhada por não ter percebido antes. Mas por baixo dessa dor, há uma semente de poder. Porque a clareza, mesmo quando dói, é libertadora. Você começa a perceber como ele precisava da sua dúvida para se sentir forte. E que o silêncio que ele te impôs não era amor, era estratégia. Era sobre controle, não sobre conexão. E então, pela primeira vez em muito tempo, você começa a fazer algo simples, mas revolucionário. A acreditar de novo na sua própria percepção. A manipulação emocional perde força quando você volta a confiar em si mesma. Quando entende que o amor não precisa te confundir para ser real. Que o amor verdadeiro te traz paz, não angústia. Que o amor maduro te acolhe, não te castiga. E a partir desse momento você começa a observar. Fica mais atenta aos detalhes. Vê os jogos emocionais acontecendo diante de você. E dessa vez não entra neles.
Você para de justificar o injustificável. Quando ele tenta inverter a situação, você não sente mais culpa. Quando ele tenta te fazer acreditar que está sendo difícil, você percebe que isso é só uma tentativa de te colocar de volta no papel de culpada. E pela primeira vez você respira fundo e pensa: eu não preciso mais disso. Esse despertar não é gritado. É silencioso, firme, quase invisível. Você começa a se afastar emocionalmente, antes mesmo de sair fisicamente. Começa a falar menos, observar mais. E ele sente. Sente porque o poder dele vinha da tua confusão. E agora você está voltando a ver com clareza. Mas ainda há momentos de recaída. Você se pega lembrando dos bons momentos, das promessas, da ideia de amor que você construiu. Isso é normal, porque parte de você ainda quer acreditar que ele poderia ser diferente. Mas é aí que vem o segundo estágio do despertar. Aceitar que o amor que você imaginou só existia na sua cabeça. Quando você entende isso, algo dentro de você muda para sempre. Você deixa de buscar explicações e começa a buscar paz. Você deixa de pedir amor e começa a oferecer amor a si mesma. A clareza vira coragem e a coragem vira força. E o que antes era confusão, agora é aprendizado. Nesse ponto você começa a se lembrar de quem era antes de tudo isso. A mulher que ria sem medo, que sonhava sem permissão, que acreditava que podia ser amada sem precisar se diminuir. E a partir desse reencontro, você começa a reconstruir sua identidade. Você começa a entender que o verdadeiro amor nunca vai pedir que você duvide de si mesma, que o amor saudável é aquele em que você pode ser inteira, sem medo de ser punida por isso. E esse entendimento é o início da liberdade emocional, o ponto em que o ciclo começa a se romper de verdade. A manipulação não sobrevive onde há consciência, porque quem enxerga o jogo não joga mais. E mesmo que o coração ainda doa, há algo dentro de você que sabe. Essa dor é o preço da cura, não da perda. E é exatamente nesse ponto que você começa a recuperar o poder que ele tentou tirar de você. Não o poder de controlar nada, mas o poder de escolher. Escolher a paz ao invés da confusão. Escolher o amor próprio ao invés da validação. Escolher a verdade ao invés da ilusão. Porque quando você desperta, o jogo acaba. E o que antes parecia um ciclo interminável, começa a se dissolver diante dos seus olhos. Você finalmente entende que o amor não te destrói. O que destrói é o apego àquilo que apenas fingia ser amor. E é a partir dessa consciência que nasce o próximo passo, o da libertação emocional, onde você não apenas entende o que aconteceu, mas se reconstrói a partir disso. Existe um momento em que a dor deixa de ser apenas dor e começa a se transformar em força. É quando você finalmente entende que amor verdadeiro nunca te faz duvidar de si mesma, nunca te deixa confusa, nem te obriga a se diminuir para ser aceita. A manipulação emocional faz o oposto. Te esgota, te desconecta da sua própria essência e te convence de que o problema é você. Mas agora, neste exato momento, algo em você já começou a mudar. O simples fato de estar aqui ouvindo e reconhecendo esses padrões já é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Recuperar a clareza não acontece da noite para o dia. É um processo de voltar a confiar em si. E isso começa com pequenas escolhas. Escolher o silêncio em vez da discussão que te destrói. Escolher o afastamento em vez de insistir em ser compreendida por quem não quer te entender. Escolher o amor próprio em vez da esperança de que o outro vá mudar. Aos poucos você percebe que não precisa mais provar seu valor, que não é sua responsabilidade curar alguém que se alimenta do seu caos. E quando essa consciência chega, algo dentro de você se acalma. É nesse ponto que o amor próprio deixa de ser apenas uma palavra bonita e começa a ser prática diária. É acordar e não se culpar por seguir em frente. É se olhar no espelho e reconhecer que você sobreviveu a algo que quase te apagou. É dizer não sem medo, porque agora você entende que proteger sua paz não é egoísmo, é respeito por si mesma. A manipulação emocional te ensina a duvidar da tua força. A cura, por outro lado, te mostra que ela sempre esteve aí. Você só precisava lembrar. Talvez ainda existam dias em que a saudade venha disfarçada de arrependimento. É normal. O manipulador costuma deixar rastros, vozes que ecoam dentro da mente tentando te fazer voltar. Mas agora você sabe reconhecer essas vozes. Elas não falam mais verdades, apenas memórias distorcidas. E cada vez que você escolhe não responder, não voltar, não se justificar, você se fortalece. A clareza é um exercício. E quanto mais você pratica, mais livre você se torna.
A libertação emocional não é sobre vingança, é sobre fechamento de ciclo. É quando você percebe que não precisa mais de desculpas para seguir em frente, que o amor que você tanto buscava em alguém que te confundia, agora pode ser encontrado dentro de você. Amar a si mesma é o ato mais revolucionário que existe depois de ter sido manipulada, porque é o contrário exato do que o outro queria, que você esquecesse de quem é. Então, se em algum momento você duvidar, lembre-se, o amor verdadeiro nunca te diminui, ele te expande. Nunca te deixa insegura, ele te acolhe. Nunca te faz andar em círculos, ele te guia. A manipulação emocional é o teatro do controle. O amor é a liberdade da autenticidade. E você está finalmente voltando a ser livre. Se essa mensagem tocou algo em você, escreva nos comentários uma palavra que simbolize o seu novo começo. Pode ser liberdade, clareza ou reconstrução. Cada comentário é um lembrete de que você não está sozinha e que a cura é um caminho compartilhado. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade desse vídeo. Talvez tenha sido uma lembrança, uma dor antiga, ou simplesmente a sensação de que finalmente alguém colocou em palavras o que você sentia, mas não sabia como explicar. Isso significa que você está pronta para o próximo passo, o da cura, da consciência e do amor próprio real. Então, antes de sair, faz uma coisa por você. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, comente aqui embaixo "Eu recebo", porque quando você escreve isso, está afirmando para o universo que aceita viver um novo ciclo. Um ciclo onde a confusão não manda mais em você, onde o silêncio dói menos, onde o amor que você dá começa a voltar. Aproveita também e deixa o seu like, não apenas para apoiar o canal, mas para que mais pessoas que estão presas na manipulação emocional encontrem essa mensagem e também despertem. Cada curtida faz essa mensagem chegar mais longe e você pode ser o motivo de alguém se libertar hoje. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreve agora no canal. Aqui, a gente fala sobre amor, mas principalmente sobre cura. Toda semana tem vídeos que ajudam você a entender o comportamento humano, a enxergar padrões que te machucam e a reconstruir sua autoestima de dentro para fora. E antes de ir, assista o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele é a continuação perfeita desse tema e vai te ajudar a entender ainda mais fundo como recuperar sua força depois de uma relação manipuladora. Clica e vem comigo, porque a sua libertação já começou e você não precisa fazer isso sozinha.